Igreja, paz seja convosco. Pode ficar à vontade no seu lugar. Glória a Deus. Que ambiente que Deus preparou para nós hoje, né? Desde manhã. Então pode ficar à vontade, pode ficar tranquilo para se derramar na presença do Senhor. A gente já vai para o nosso momento de oferta, onde a gente vai estar apresentando ao Senhor, devolvendo ao Senhor aquilo que é dele, o dízimo, e apresentando as nossas ofertas ao Senhor. Então, se você quer ofertar nessa noite, é só assinalar que os nossos diáconos vão estar levando até você, indo até você. Se você precisa da máquina, né, para fazer a sua oferta no cartão, só assinar também que os nossos diáconos levam a maquininha para você, o Pix, né, da igreja. Aleluia. Glória a Deus. Você pode se colocar de pé no seu lugar. Já vamos ouvir a palavra. Mas antes, nós temos um momento muito especial. Deus abençoe minha irmã. Queria convidar o Abraão e a Fabiola, que vão estar trazendo a Mabelle para ser apresentada ao Senhor. Vovô Mazinho, se estiver aqui dentro, pode vir. A avó, a Beth, a mãe do Abraão também. Os tios, né? O tio, tio Felipe, se quiser. Queria convidar a pastora Edith, vai estar apresentando. Abraão e Bíola e a Mabelle. Salmo 127, o versículo 3 e 4, diz que os filhos são herança do Senhor e um presente que Deus dá. Como flechas na mão do valente, assim são os filhos da mocidade. Fabíola está com a herança que Deus deu para ela, para o Abraão, né, para a família, alegrando a família. E vai estar apresentando a Deus agora a Mabelle Moreira Gomes, que vai se tornar uma consagrada ao Senhor para a honra e glória do Senhor Jesus. Glória a Deus. Feche os olhos, irmãos, ergue a igreja, ergue as mãos para cá, porque agora chegou um momento muito importante. Essa criança, quem pode dizer o futuro dessa criança? Está na mão dos papai, né? O futuro dessa criança está na mão do papai, mas da mamãe, viu? Por quê, irmãos? Nossos filhos são herança. Jesus Cristo disse certa vez assim: deixai vir a mim os pequeninos, porque dos tais é o reino dos céus. É o dos tais é o reino dos céus. Então a Fabíola, né? Abraão, pode ir profetizando na vida dessa criança a bênção, porque ela vai ser um futuro muito abençoado por Deus. A igreja ergue as mãos para cá. Meu Deus, Pai querido, Senhor dos senhores, Rei dos reis, Pai da eternidade, Príncipe da paz. Neste momento, ó Deus, está sendo apresentado a Ti esta criança. Pai, o Senhor mesmo disse, Senhor Jesus, que os pequeninos, quando nós deixamos vir a Ti, levar, ensinamos a Tua palavra, dos tais já é o reino dos céus. Então, Senhor, nós profetizamos na vida desta criança, já o reino dos céus. Então, Deus, em nome de Jesus, eu digo para você, Satanás, você não tem direito de tocar em nada desta criança, porque Jesus Cristo já deu o final, o sinal da bênção. A herança já está nas mãos do papai e da mamãe, para que cuide desta criança. Então, em nome de Jesus, nós apresentamos a Ti, ó Deus, e que os pais, os avós, os tios
Senhor, continue, ó Pai, abençoando esta criança, para que no seu futuro seja um futuro abençoado por Ti. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Deus abençoe Fabiola, Abraão, essa bênção que Deus deu para vocês e a bênção também para nós como igreja. Queria convidar a missionária Rosane, vai ser instrumento de Deus para nos abençoar nessa noite, que você possa receber aplaudindo ao Senhor. Boa noite, igreja, paz seja convosco, amém? Nós estamos felizes porque o nosso Deus é grande. E Ele está presenteando essa igreja com muitos bebês. E tem mais vindo por aí, e o Senhor é Deus. Deus que cuida, Deus que zela, Deus que ama. E nós vamos abrir a nossa Bíblia no livro de 2 Crônicas, número 32, versículo 7. 2 Crônicas, número 32, versículo 7. Amém? 2 Crônicas está no Velho Testamento, depois de 2 Reis, 1 Crônicas. Eu sei que está aqui na tela, mas se você guardar na sua Bíblia, é bom. Amém? Eu vou ler um pouquinho diferente, talvez, do que está ali. Sede fortes e corajosos, não temais, nem desanimeis, por causa do rei da Síria, nem por causa de todo o exército que está com ele. Pois conosco está um maior do que o que está com ele. Com ele está o braço de carne, mas conosco está o Senhor, nosso Deus, para nos ajudar e para guerrear as nossas guerras. Senhor Deus, a sua palavra é abençoada e o nosso coração está disposto a ouvir, Pai. Ministra ao nosso coração e que nossa mente não possa combater aquilo que o Senhor tem que falar conosco. Por isso nós entregamos nossa mente, o nosso corpo, a nossa alma nas tuas mãos, para que o Senhor trabalhe segundo o seu querer. Assim nós te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Pode sentar. Irmãos, 2025 está se aproximando do seu final. Nós já estamos no mês 10. E nós vemos que dezembro está logo ali, porque parecia que outubro estava longe e outubro já chegou. Muitas vezes nós ficamos achando que já acabou, que o ano acabou, que as coisas estão ruins, que a metade daquilo que a gente queria ainda não aconteceu. Mas o Senhor, nosso Deus, está conosco para nos ajudar e para guerrear as nossas guerras. Parece que foi ontem que nós estávamos aqui profetizando o mês de outubro, que o Senhor nos daria um mês de outubro de vitórias e que nós dissemos na jornada feliz: diabo, tira a mão do meu mês de outubro, porque o Senhor é o dono dele. E nós dissemos isso no dia
2 de fevereiro, irmãos, nós profetizamos que o nosso mês de outubro será um mês de vitória. Por isso nós cremos e nós podemos dizer até agora, até aqui nos ajudou o Senhor, como falou Samuel depois da luta com os filisteus. Nós sabemos que até aqui o Senhor tem nos ajudado e o Senhor não permitiu que nós nos perdêssemos porque estamos aqui, que nós sucumbíssemos porque nós estamos aqui, que nós parássemos porque nós estamos aqui. E o rei Ezequias, que é o tema desta mensagem, as batalhas que nós vencemos, o rei Ezequias assume o reinado e ele decide seguir ao Senhor. Ele toma uma decisão, apesar do seu pai, que não foi um bom rei, e ele toma a decisão que o reinado de Judá ia começar uma nova história. Ele decide abrir as portas do templo do Senhor e reformar as portas do templo. E ele chama os levitas, que nesse momento não estão fazendo o que deveriam estar fazendo. Os sacerdotes também não estavam, porque o seu pai havia levado Judá à idolatria. Havia levado Judá a se perder, a se prostituir com outros deuses. Então, Ezequias toma a decisão que com o reinado dele não seria assim. E ele toma a decisão e fala com os levitas que eles precisavam se santificar para assumir a responsabilidade que a eles cabia. Em 2 Reis, no versículo 29, no 29:5, é quando ele chama os levitas e diz assim: ó levitas, ouvi-me, santificai-vos agora, santificai o templo do Senhor, o Deus de vossos pais, limpai a impureza do lugar santo, porque os nossos antepassados foram infiéis, fizeram o que era mal diante do Senhor, nosso Deus. Eles o abandonaram, desviando o rosto da habitação do Senhor, e deram-lhe as costas. Também fecharam as portas do templo, apagaram as lâmpadas, não queimaram incenso, nem ofereceram sacrifício no santo lugar ao Deus de Israel. Por isso a ira do Senhor veio contra Judá e Jerusalém. Ele a entregou para serem objeto de horror, de espanto, zombaria, como estamos vendo com os nossos olhos. Porque os nossos pais caíram à espada, porque os nossos filhos e filhas e mulheres estão no cativeiro. Agora tenho no coração o propósito de fazer uma aliança com o Senhor Deus de Israel, para que a sua fúria se desvie de nós. Filhos meus, não sejais negligentes, porque o Senhor vos escolheu para servirdes em sua presença e para serdes seus ministros queimando incenso. Então nessa hora, Ezequias fala com os levitas e sacerdotes: vocês não estão fazendo o que deveriam fazer, e nós precisamos assumir a responsabilidade de fazer aquilo para o que nós fomos chamados. Nós fomos chamados pelo Senhor. Nós fomos chamados para assumir aquilo que Ele nos mandou fazer. E Ele disse que nós poderíamos viver uma vida abundante. Não uma vida mais ou menos, nem uma vida ruim, mas uma vida abundante. E que nós deveríamos transbordar na vida de outras pessoas. Essa é a vida que Deus nos chamou. Esse é um dos chamados de Deus para a nossa vida. E Ezequias, o rei, decidiu levar o povo aos pés do Senhor. E se você for lendo o livro de 2 Crônicas, no capítulo 29 em diante, você vai ver o que esse rei começa a fazer. Como ele começa a trabalhar no coração do povo, que é preciso estar na presença do Senhor. Irmãos, nós precisamos ter no nosso coração o desejo de fazer uma aliança não parcial. Uma aliança que só quer as benesses da palavra,
que só quer as bênçãos que aqui está, mas não quer assumir os compromissos que nós somos chamados a ter. Ele propôs no coração dele que ele faria como Deus queria que fosse feito, como tinha sido escrito nos livros para que os reis seguissem, o Pentateuco que eles liam, que ficava na cabeceira dos seus reis, e ele decidiu, eu vou levar o povo aonde o Senhor mandou que o rei levasse, porque o Senhor determinou isso aos reis, para que eles cumprissem a sua palavra. E eu preciso ter no meu coração o mesmo desejo de servir ao Senhor, não parcialmente, não quando eu quero, não como eu quero, não aonde eu quero, mas aonde o Senhor me chamou para estar. Eu preciso ter com o meu Senhor uma aliança completa, não uma aliança parcial, não uma aliança de hoje eu quero, amanhã não quero, hoje eu posso, amanhã não posso, mas uma aliança que diz ao Senhor: Senhor, eis-me aqui. E esse Senhor fez-me vencer até o dia de hoje. Apesar de mim, porque eu não sou tão boa, nem tão maravilhosa, nem perfeita. Irmãos, eu tenho defeitos, tenho pecados, tenho dificuldades, mas o Senhor me faz vencer. O Senhor me faz caminhar e me fez caminhar e fez você caminhar, e está fazendo cada um de nós caminharmos de janeiro a setembro. Quem teve janeiro fácil ou fevereiro, alguns meses nós estivemos bem, outros meses estivemos mal. Surgiram todos os tipos de lutas e batalhas que nós tivemos que enfrentar. Enfrentamos batalhas na saúde, enfrentamos batalhas financeiras, enfrentamos batalhas familiares. E nós vencemos. E as que nós não vencemos ainda, venceremos. Mas nós precisamos ter no nosso coração que nós precisamos ter uma aliança completa com o nosso Deus e lembrar que Ele nunca saiu do nosso lado. É preciso que eu faça uma aliança real com Ele. Às vezes, nós ouvimos o pastor dizer, e ele falou pela manhã, não é sempre que a gente está afim. Quem estava aqui pela manhã ouviu isso. Não é sempre que a gente está com vontade de orar. Não é sempre que a gente está com vontade de estar no culto. Não é sempre que a gente está com a vontade de estar na célula. E é verdade, irmãos. Mas quando a gente se dispõe a fazer o que o Senhor mandou fazer, nós fazemos. Nós vamos. Nós chegamos na casa do Senhor. Nós chegamos na nossa célula. Nós muitas vezes estamos dizendo que nós estamos ocupados, que nós temos guerras profissionais para vencer, nós temos guerras familiares, guerras emocionais, que nós não temos tempo, que nós não gostamos do lugar, que nós não gostamos da pessoa, porque nós fazemos isso. Nós não gostamos, nós não queremos, nós não transbordamos na vida dos outros, porque nós não vamos. Mas Ezequias tinha no coração que ele tinha que mudar aquela história. Ele não pensou como nós muitas vezes dizemos, não temos tempo. Ele tinha pressa, porque assim que ele assumiu o reinado dele, ele propôs isso no coração e logo chamou os sacerdotes. Ele tinha 29 anos quando fez isso. Você vai falar, mas eu já estou velho. Não está não, irmãos. Quando o Senhor nos considera que está na hora da gente ir, a gente parte. Eu estou cansado. Está não, irmãos, porque a palavra do Senhor diz que Ele renova a nossa força como a da águia. Eu sou muito novo. Está novo não, irmãos, porque Jeremias Ele chamou novinho, Davi Ele chamou novinho. Então nós não temos desculpa. Nós precisamos estar na casa do Senhor para cultuar o Senhor. Nós precisamos estar na casa do Senhor para nos render ao Senhor. Nós não podemos só vir à igreja, mas nós precisamos vir cultuar ao Senhor. E nós ouvimos que o culto não começa aqui na igreja. Porque se você deixar o culto começar aqui na igreja, você não vai cultuar. Porque o nosso dia é corrido, o nosso dia é trabalhoso, o nosso dia é difícil. E quanto a gente não começa o dia cultuando, o nosso dia se torna pior. É mais difícil, é mais cansativo, é mais pesado.
Porque o Senhor não foi cultuado desde o momento que nós acordamos. E quando chega a hora do culto, irmãos, nós estamos cansados, pesados, e nós falamos, eu estou muito cansado, deixa eu dormir só hoje, Senhor. Mas quando nós temos no nosso coração o desejo real de servir ao Senhor, nós nos levantamos, tomamos o nosso banho e dizemos, Senhor, eu vou, porque eu sei que o Senhor é o meu Redentor e que o meu Senhor vive, e que as batalhas que eu enfrentei hoje, eu venci, e eu vou na tua casa te cultuar. E às vezes nós precisamos fazer isso. Você não vem para a casa do Senhor para cochilar, para dormir, para conversar, para preparar para amanhã. Não, você vem na casa do Senhor para cultuar o Senhor. É assim que nós temos que vir. Quando nós começamos o culto pela manhã, irmãos, nós chegamos aqui, o nosso coração se derrama. Não é preciso nós ouvirmos alguém dizer, louve, adore, levante-se. Não, nós fazemos tudo porque o nosso Deus está dentro de nós trabalhando, e nós não estamos ocupados com a nossa mente em outro lugar, nós estamos na presença do Senhor. Ezequias, ele fez uma reforma no reino de Judá, e ele fez o que se dispôs a fazer. O que eu estou disposta a fazer? O que a minha aliança com Deus está disposta a fazer? Às vezes a nossa aliança com Deus está disposta a vir só na quinta e no domingo. Às vezes a nossa aliança com Deus está disposta somente a, de vez em quando, fazer alguma coisa para o Senhor. Mas a nossa aliança com Deus tem que estar disposto a ouvir a voz do Senhor dizer, é hora de levantar e trabalhar, é hora de caminhar, é hora de estar na presença do Senhor. Ele se dispôs a servir e a levar, a ajudar a presença do Senhor, e nada pôde impedir. Nada. Há uma frase que a gente escuta muitas vezes, que diz assim, quem quer, arranja tempo. Quem não quer, dá desculpa. Porque quando a gente quer fazer alguma coisa, a gente faz. Irmãos, se nós quisermos fazer com que o Senhor seja a primeira aliança da nossa manhã, Ele será. Se nós dissermos que Ele vai ser o primeiro pensamento que eu vou ter, Ele será. Se nós nos dispormos a servir o Senhor, Ele estará conosco, e Ele será o nosso Senhor. Ezequias queria e fez. E nós queremos e iremos fazer aquilo que o Senhor está plantando no nosso coração, porque eu creio que o Senhor está te chamando para a sua obra. O Senhor está te fazendo lembrar aonde você parou, como Ele fez comigo, lembrar no que eu parei, no que eu preciso continuar. Então o Senhor está nos chamando nessa noite para colocar-nos de pé, para tomar uma atitude, para caminhar com o Senhor. E naquele momento grandioso de Judá, quando Judá estava começando a cultuar, as pessoas de longe ouviram dizer das outras tribos que Judá estava cultuando ao Senhor, que havia sacrifício, que havia louvor, que havia oração, que havia adoração, que estava adorando em Judá. E as outras tribos vieram, mas eles não tiveram o mesmo tempo que os levitas tiveram, que Judá teve, para se consagrar ao Senhor. Sabe o que Ezequias fez? Ele poderia te dizer, não, volta depois, se consagre, se santifique, depois venha. Mas ele falou com o Senhor, Senhor, este povo está sedento de ti. Perdoa, porque eles não puderam se santificar, mas permita que eles participem desse momento especial. Sabe o que o Senhor fez? O Senhor deixou. Sabe por quê? Porque às vezes nós dizemos, eu não estou preparado, eu não estou pronto, falta muito, eu peco muito. Quem não peca, irmãos? O Senhor só quer que o nosso coração esteja disposto, que o nosso coração esteja pronto para fazer aquilo que o Senhor está nos chamando a fazer. Porque naquele tempo não era de qualquer jeito, e hoje também não é. Naquele tempo, para servir ao Senhor, eles precisavam ter alguns rituais. Agora nós estamos no tempo da graça, e nós não precisamos mais nos preocupar com os rituais e sacrifícios, porque Jesus subiu na cruz.
Porque ele desceu, subiu na cruz, morreu no meu lugar, para que eu não tivesse que fazer sacrifício de morte. Ele morreu no seu lugar, para que você não quisesse fazer sacrifício de morte. Então, nós sabemos que o Senhor já nos liberou disso. Nós estamos no tempo da graça. A graça do Senhor nos cobre, a graça do Senhor nos redime, a graça do Senhor nos levanta, mas não é de qualquer jeito. Não é, porque a palavra do Senhor também diz: se você quiser me seguir, tome a sua cruz, negue-se a si mesmo, lá em Marcos 8:34 e Lucas 9:23. Pegar a cruz, renunciar diariamente, porque tem vontades, irmãos, que dá na gente, que a gente não pode fazer. Aí você fala, todo mundo pode. Não, você não pode, eu não posso, porque eu tenho um Senhor, e diariamente eu tenho que renunciar. Eu tenho que renunciar ao meu eu, renunciar à minha vontade, renunciar ao meu querer. Eu tenho que renunciar àquilo que está no meu coração. Eu tenho que renunciar, eu tenho que perdoar. Eu tenho que liberar perdão, eu tenho que pedir perdão. Eu tenho que fazer sacrifício de obediência. Irmãos, porque não é fácil obedecer. Quando a gente lê a palavra nos conforta, mas a palavra nos confronta. E toda vez eu acho assim, quando eu acho um versículo que me confronta, eu não quero ficar sozinho, eu conto para alguém, né, para ele ser confrontado também. Quando eu li lá em Lucas 17, o pastor já falou sobre isso aqui, que você tem que perdoar um irmão se ele pecar contra você 7 vezes no mesmo dia. Aí alguém falou comigo assim, pelo amor de Deus, 7 vezes já é perseguição. Não, mas o Senhor falou. Aí eu falo para todo mundo isso, falei para a igreja, porque assim fica mais fácil, né? Então você vai, fique sabendo, se te pedir perdão, perdoa, porque foi assim que o Senhor disse. E é nesse tempo que nós vamos. Não é fácil, mas Ele disse mais: siga-me. E seguir é dia a dia, pensando como Jesus, com a mente de Cristo, como está em 1 Coríntios 2,16. Viver segundo os seus valores, os valores do seu reino. Não é como o mundo fala, não é como algumas pessoas dizem, é como o Senhor disse que é para nós vivermos o reino. Viver como Cristo viveu, morrer para a sua vontade e assumir a vontade dele como a sua, porque também é infinitamente melhor estar no centro da vontade do Senhor. E o Senhor nos chama. E não é fácil, irmãos, não é. Mas com o Espírito Santo que Ele deixou para nos ajudar, a gente consegue. Ezequias estava no caminho do Senhor, fazendo o que o Senhor queria, aquilo que o Senhor tinha proposto no coração. Que bom, irmãos. Ezequias teve uma vida fácil, maravilhosa. Só que não. Quando ele estava fazendo tudo isso, segundo Crônicas 32, 1 ou 36. Só um minuto, irmãos, eu acho que eu anotei. Isso. No 32:1 mesmo. No 32:1 diz assim: depois dessas coisas, desse ato de fidelidade, o que aconteceu, irmãos? Veio a guerra. Senaqueribe, o rei da Assíria, se levantou contra Judá e invadiu. E ele afrontou o rei. Ele falou com o povo: olha, vocês não acreditem nesse que o rei está dizendo aí, não. Mandou um recado. Ele está dizendo que o Senhor vai livrar vocês. Vai nada. Que ele está falando, não acredita não. Mas o povo já estava sarado. O povo já estava cuidado. Ele já tinha feito o que o Senhor tinha mandado, porque o Senhor sabia que Senaqueribe viria. O Senhor sabe quando a nossa guerra vai entrar, irmãos. O Senhor sabe, ele sabia quando a pandemia ia começar, ele já sabia. E ele já estava preparando a igreja. Quem estava na igreja, quem estava firmado na igreja, na palavra, ficou firme. Quem ele tinha que levar, ele levou. Mas a igreja ficou firme.
Então, quando Senaqueribe afronta a cidade, quando Senaqueribe afronta e é afrontoso, Ezequias, ele não correu. Sabe o que ele fez? Ele foi junto com o profeta Isaías e eles oraram ao Senhor. No capítulo 32, no versículo 20 e 22, eles oram ao Senhor. E eles pedem ao Senhor socorro, porque o nosso socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Nós queremos vencer outubro, queremos. Nós queremos vencer 2025, queremos. Sozinho, nós não podemos. Mas o Senhor, estando comigo, estando com você, nós venceremos. O Senhor estando conosco, nós venceremos, irmãos. Sabe por quê? Porque lá em Mateus 28, aí eu quero que você abra sua Bíblia. Mateus 28. Todo mundo sabe que está escrito em Mateus 28. No capítulo 16, ou no versículo 16, perdão. Abra a sua Bíblia. Não coloca na tela. Tira. Abra a sua Bíblia. Irmãos, a importância da palavra. Mateus 28, versículo 16. A palavra é necessária. Então agora nós vamos ler. E os 11 discípulos partiram para a Galileia, para o monte em que Jesus lhes designara. Quando ouviram, adoraram-no, mas alguns duvidaram. E aproximando-se, Jesus falou-lhe: toda autoridade me foi concedida no céu e na terra. Portanto, ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-lhes a obedecer todas as coisas que vos ordenei. Eu estou convosco e estou convosco todos os dias até o final dos tempos. Com quem o Senhor está, irmãos? Com os discípulos que estão cumprindo a sua palavra, que estão cumprindo o seu id, que estão falando de Jesus, que está ensinando a respeito de Jesus, que está batizando. Rosânia, no batismo, mas cada vez que você traz alguém à presença do Senhor, e você ajuda, você discipula, e ele chega no tanque batismal, você batizou também. Cada vez que você leva alguém para a célula, cada vez que você traz alguém para a igreja, você faz parte desse batismo. Cada vez que você ajuda alguém a caminhar, a levantar, a prosseguir, você está fazendo o que o Senhor chamou para fazer. Eu estou fazendo. E Ele disse que quem faz essas coisas, Ele está conosco até o final dos séculos. O Senhor enviou o Espírito Santo para nos ajudar na caminhada. E amanhã, irmãos, segunda-feira, vai ser uma segunda-feira de bênção. Vai ser uma segunda-feira de vitória. Vai ser uma segunda-feira de guerra, de luta. O leão vai surgir, o urso vai vir, mas no final, nós venceremos. Segunda-feira, irmãos, não é uma segunda-feira de peso, não. Segunda-feira é uma segunda-feira de vitória, porque nós saímos na presença do Senhor e nós voltamos na presença do Senhor. E como eu costumo dizer, irmãos, se nós não chegarmos, às vezes a gente fala assim, a gente sai e não sabe se volta para casa. Na verdade, a gente sai e a gente sabe que volta para casa, porque se a gente não voltar para essa, a gente volta para outra. Então nós sabemos que a nossa segunda-feira vai ser abençoada e que a nossa semana vai ser produtiva, porque nós propusemos no nosso coração nessa noite fazer aquilo que o Senhor nos chamou para fazer.
Porque nós propusemos o nosso coração nessa noite, falar para o problema: o meu Deus é maior. O meu Deus é muito maior. Quando os nossos olhos se abrem, irmãos, quando nós conseguimos ver o tamanho do nosso Deus, como o pastor falou pela manhã também, do menininho que viu o avião de longe, e ele achava que era pequenininho, mas quando ele chegou perto do avião, ele viu quão grande era o avião. Às vezes o problema está grande demais, porque nós estamos vendo Deus muito longe. Mas quanto mais perto de Deus nós chegamos, menor fica o problema e maior fica o Senhor. Então nós vamos vencer. Nós sabemos quem é o nosso Deus e quem é o nosso Senhor. E nós vamos, porque nós somos fortes e corajosos. Nós não temos medo, nem nos assustamos, por causa do Deus deste século que tem se levantado tentando matar os nossos sonhos, tentando matar nossas crianças, tentando matar a espiritualidade da igreja, a intimidade com Deus. Nós não temos medo, nem nos espantamos com as tempestades, nem por causa de toda a multidão de problemas que possam surgir, porque está conosco alguém que é maior do que o que está com eles, do que está no mundo. Com eles está um braço de carne, mas conosco está o Senhor, nosso Deus, para nos ajudar a guerrear as nossas guerras. Jesus está conosco. Jesus é o nosso Senhor. Jesus é o nosso Deus. Você pode dizer talvez assim: Rosane, eu não consigo. Eu também não. Eu também não consigo. Mas quando o Senhor me toma pelas mãos e diz: levanta, que eu sou com você, e dentro de você o Espírito Santo te fortalece, ele te enche de força e de coragem, então eu levanto. Aí eu consigo. Aí eu levanto, porque eu não levanto sozinho, eu levanto com o Senhor. E que nosso dia, nossa semana, seja uma semana de decisão. Seja uma semana que nós decidimos fazer tudo como Cristo quer. E que nós possamos guardar no nosso coração: eu preciso decidir, me dispor ao Senhor. Ninguém vai fazer isso por mim, o Senhor não faz. O Senhor não te obriga a nada. Se você disser que você não virá ao culto, não irá na célula, não fará isso ou aquilo, Ele não vai te obrigar. Mas também, como é que vai ser? Mas quando nós dizemos ao Senhor assim: Senhor, pode contar comigo. O Senhor não tem só o meu coração. O Senhor tem a minha mente, tem a minha alma, tem o meu espírito. Tudo que eu tenho é o Senhor. E realmente, irmãos, tudo que nós temos é o Senhor. Se nessa noite você ainda não recebeu o Senhor como seu Salvador, se você se afastou por algum motivo, hoje é dia de nós fazermos novamente uma aliança com Deus. Porque o que Ele preparou para nós é bem maior do que nós esperamos. Mas nós só vamos receber se nós estivermos na Sua presença. Está chegando os últimos dias, irmãos. A igreja será tirada da terra. E aonde nós iremos? Para onde nós iremos? Eu creio que todo mundo quer ir morar no céu. Mas para ir morar no céu, nós temos que receber o Senhor como nosso Salvador. Nós temos que ativar a nossa vida na presença de Deus. Então, os meninos estarão cantando, e você terá a oportunidade de se levantar do seu lugar e renovar a sua aliança com o Senhor. Você pode fazer isso agora, ou você pode dizer: eu vou fazer isso outro dia. Mas como nosso pastor também fala, se você garantir que outro dia você estará vivo, então espere outro dia. Mas se você não puder fazer isso, faça agora. Porque a hora é agora e o momento é hoje. Talvez nós não tenhamos nem o momento seguinte.
Se você afastou do Senhor, se você ainda não recebeu como Salvador, eu posso te garantir que é a melhor coisa que eu fiz na vida, que é a melhor coisa que eu fiz na minha vida, na minha adolescência. Eu não perdi nada, irmãos, nada, porque o mundo não oferece nada, não oferece nada. Tudo que entrega é ilusão, mas o Senhor não entrega ilusão. O Senhor entrega vida abundante. E nessa noite você tem a oportunidade de fazer isso. A igreja se coloca de pé e ore por alguém que está do teu lado. Não espere que alguém venha, não espere que alguém retorne, não espere que alguém venha à frente. Mas se você estiver afastado do Senhor e quiser se render ao Senhor, se você não quiser vir aqui agora, levante sua mão e nós oraremos por você. Mas não saia daqui sem fazer uma aliança real e total com o Senhor, porque o nosso Deus é grande e o que Ele faz é sobrenatural. Lutamos com armas de fé e nada irá resistir enquanto adoramos. Em meio às tribulações, o nosso Deus é vencedor, nós o adoramos. Não fique longe do Senhor, nem mais um minuto. Vitorioso és, na tempestade está, teu nome falível é, os reinos vêm e vão, teu trono acima está, teu nome imutável é. O inferno não prevaleceu e nada irá me impedir, eu te adorarei. Muralhas vão estremecer, cadeias irão se romper enquanto adoramos. Vitorioso és, na tempestade estás, teu nome falível é, os reinos vêm e vão, teu trono acima está, teu nome imutável é. Aleluia, Deus. Se você tem certeza que Jesus, chamando nessa noite, você estará com Ele, fique tranquilo. Se você não tiver essa certeza, você pode reconciliar com Ele dentro da sua casa. Você pode reconciliar com Ele a qualquer momento. Aceitar ao Senhor dentro do seu coração, em qualquer lugar. Porque nós precisamos ter a única certeza que nós estaremos com Ele, seja no arrebatamento, seja quando nós partimos para o Senhor. Então, nessa noite, nós agradecemos ao Senhor por tudo que Ele fez e que o Senhor dê oportunidade para que nós possamos servi-lo com tudo que nós somos, com tudo que nós temos, que nós possamos adorar ao Senhor cada dia e que nós possamos caminhar com o Senhor a cada instante, que a nossa vida seja prazerosa ao Senhor, que Ele possa dizer a respeito de nós: esse é meu filho e eu tenho prazer nele, porque nós não somos daqueles que retrocedem.
Nós vamos convidar a pastora Edith para vir encerrar o culto. Não perca a oportunidade, irmãos. O Senhor é grande, é poderoso, mas é só quando a gente consegue ver Ele bem de pertinho. E a gente sabe que nós vencemos as nossas guerras. Eu agradeço a oportunidade. Irmãos, coloque a sua mão no seu coração. Se você está aqui no nosso meio, você está sentindo alguma dor, viu? Toca a mão no lugar da doença. Se não pode, toca na cabeça. Porque Jesus disse que nós podemos mandar a enfermidade embora. Aleluias. Ele disse, chamou os discípulos assim: ide, curai os enfermos, expulsai os demônios. E esta ordem veio para nós. Então toque com a mão, creia, porque Ele diz que tudo é possível que crê. Sem fé é impossível receber. Mas quando você crê, a doença vai embora. Feche os olhos, creia. Senhor, meu Deus, meu Pai, em nome de Jesus, Senhor, nós te agradecemos por este dia, Senhor, por este momento tão importante que o Senhor tem nos dado. E agora, Senhor, estamos indo para nossas casas, mas queremos, ó Deus, que cada pessoa que está neste lugar, que elas sejam abençoadas. E se alguém está aqui, Deus, mas está sentindo alguma dor, está com uma enfermidade, quem sabe o médico até já desenganou, mas para ti, Senhor, não há nada impossível que o Senhor não possa fazer. Então, Deus, em nome de Jesus, o Senhor Jesus levou sobre si as nossas doenças, e pelas suas pisaduras somos sarados, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Espírito de enfermidade, eu te mando agora em nome de Jesus. Sai deste corpo. Sai do coração. Sai do pulmão. Sai dos nervos, da pele, do sangue, dos órgãos internos e externos. Toda enfermidade, eu te mando agora em nome de Jesus. Vai embora. Em nome de Jesus. Pai, aqui tem uma vida no teu altar. Me canta lavachúrias. Está reconciliando contigo, Pai. Oh Deus, está escrito na tua palavra que o Senhor não desengana ninguém. Até no último instante, o Senhor nos dá a condição de sermos salvos. E está aqui este jovem. Pai querido, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Pai querido, o coração dele já está voltado para ti. Então eu digo agora, para o mal, os demônios que tentaram esta vida, eu digo agora em nome de Jesus, você não tem direito. Sabe por quê, diabo? Porque Jesus já levou na cruz. Ele já pagou o preço na cruz. E esta vida é importante para o Pai. Em nome de Jesus, todo mal seja repreendido, vencido pelo poder do sangue de Jesus. Aleluia. Você está reconciliando, Vitorioso és na tempestade. a igreja continua com as mãos levantadas. Os reinos vêm e vão, teu trono acima está. Teu nome vitorioso és, vitorioso és, na tempestade estás. Teu nome infalível é, os reinos vêm e vão, teu trono acima está.
imutável A Bíblia diz que a festa no céu, quando uma alma se volta para Deus, está acontecendo festa no céu. Aplaude ao Senhor, irmãos. Aplaude Jesus. Aleluia. Fica firme, lindo jovem. Saia da presença de Deus, mas não. Receba a bênção apostólica, irmãos. E o amor de Deus. E a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E a doce consolação do Espírito Santo de Deus, que excede a todo entendimento, esteja conosco hoje e para todos sempre. Amém? Vamos abençoar.